reverendo Tarcílio Fernando Barreto, é alguém do coração, é gente da gente que confiamos plenamente, que não temos nenhum receio de entregar o púlpito, já amigo de longas datas, eu conheci jovem pastor, aliás, ele me conheceu jovem pastor, não é? Quando nem pastor ele ainda era, e hoje pastorei a igreja presbiteriana Carisma, lá no Imbuí, já tem estado conosco aqui em outras ocasiões, já foi preletor, e aliás é o preletor oficial dos nossos acampamentos, né? Depois que eu peguei ele não deixou mais de ser. Então, ele é conhecido, vai trazer a palavra ao nosso coração nesta manhã, conforme Deus colocou para a nossa edificação. A palavra está com você, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Só tem essas duas alternativas? Só tem essas duas alternativas? Bom dia, irmãos. É bom estar aqui com vocês, porque estamos juntos no dia do Senhor, louvando a Deus, lendo a sua palavra, alimentando nossa alma, tão necessitada do verdadeiro alimento, a palavra de Deus, né? É bom demais estar aqui e estar com vocês, vocês que me toleram, que me aguentam, que me ouvem. É bom estar junto com vocês. Eu não pude estar aqui hoje com minha esposa, Rosana. Nós tínhamos programado para vir, mas coincidiu que neste fim de semana está acontecendo o Congresso Mulheres Piedosas, lá na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, Recife, e ela está lá desde quinta-feira, no Congresso Mulheres Piedosas. Ela e mais algumas pessoas lá da igreja, mulheres, que estão empenhadas em estudar esse assunto, passar para a igreja, assunto da criação de filhos, feminilidade bíblica, masculinidade bíblica e assim por diante. Então, trago aqui minhas escusas e um abraço dela para toda a igreja, tá bom? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 17. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. Sentados mesmo. Diz assim a palavra: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou.
Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Vamos orar, queridos. Deus, obrigado por sua graça maravilhosa, que fez com que este evangelho que Paulo pregou chegasse até nós e encontrasse guarida em nossos corações. Obrigado, Deus, pela tua palavra maravilhosa que registra o que aconteceu a Jesus, cumprindo cabalmente o que havia sido profetizado, e por conta disso nós temos em Cristo a salvação de nossas almas. Obrigado, Deus. Agora tua palavra está aberta, teu servo está aqui, e nós queremos, Deus, ter bênçãos na vida de todos, entregando a tua palavra e o teu recado em nome de Jesus. Nos abençoa agora em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, esse exemplo de missionário, esse exemplo de vida cristã, ele se dirige às cidades pregando o evangelho, leva consigo alguns dos seus discípulos. Num determinado momento ele chega aqui na Grécia, na cidade de Tessalônica, uma cidade grande, aproximadamente 200 mil habitantes. Tessalônica era o nome da irmã, se eu não me engano, do imperador ou do rei, ou de alguém de alta patente na Grécia. Então, Tessalônica é um nome feminino, né? Podia ser Helena Tessalônica ou Tessalônica Helena. Não podia. É a primeira vez que eu estou vendo a Heleninha ali. Ó. Fique quieta aí, menina. Se fizer barulho, eu vou te chamar de pentecostal. Então, ele chega a Tessalônica e vai à sinagoga. Diz o texto que ele fez isso como era de costume. Era costume de Paulo chegar em qualquer lugar, em qualquer cidade, e procurar onde pregar o evangelho. E onde tinha uma pontezinha, ele chegava lá e pregava o evangelho. E foi assim, ele encontrou uma sinagoga de judeus numa cidade grega, lá em Tessalônica. E nessa cidade, por 3 sábados, ele discutiu, arrazoou, ele expôs, diz a Bíblia, expôs a palavra, demonstrando na palavra que Cristo Jesus, Cristo Jesus havia morrido, ressurreto, e esse era o Cristo que ele anunciava, e esse era o Cristo que ele tinha conhecido, e, portanto, o Cristo que nos salvava, da qual toda a Escritura no Velho Testamento falava. Durante 3 dias, Paulo arrazoou, discutiu, Paulo demonstrou, Paulo expôs a palavra de Deus. Dessa exposição, dessa demonstração, desse arrazoar, desse discutir, surgiu uma igreja. Alguns judeus se converteram e uma numerosa multidão de gregos, dentre eles muitas mulheres piedosas. Muitas mulheres piedosas. O evangelho alcançou alguns judeus, o evangelho alcançou uma multidão de gregos, o evangelho alcançou mulheres, muitas mulheres ali naquele lugar. E aí, os judeus que não haviam se convertido ficam com inveja de as pessoas terem gostado da mensagem de Paulo, terem se rendido à mensagem de Paulo, terem aceito Jesus Cristo naquele lugar. E esta inveja os leva a reunir uma grande turba ali, gente diz o texto que esse povo que ele reuniu era da malandragem. Eu não sabia que essa palavra tinha na Bíblia. Mas diz o texto que alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram e saíram para pegar Paulo, pegar Silas, e descobriram lá logo onde foi que Paulo e Silas haviam se hospedado.
E foram lá na casa de Jasão, fizeram um barulho danado, não encontrando Paulo, não encontrando Silas, pegaram Jasão, levaram diante das autoridades e lá eles distorceram os fatos. Distorceram os fatos. E acusaram os discípulos, acusaram Jasão e todo o povo, e Paulo e Silas, de transtornar o mundo. Eles fazem essa acusação, quando na verdade eles é que estão juntando a malandragem. Eles é que estão fazendo um alvoroço na cidade, eles é que juntaram todo esse povo e fizeram barulho e transtornaram a cidade. Mas eles acusaram Paulo, Silas e Jasão e os que aceitaram a Cristo de transtornar o mundo, de transtornar a cidade. Quando, na verdade, eles é que estavam fazendo esse transtorno por uma interpretação conveniente. Porque o texto diz que eles estavam com inveja. Eles estavam com inveja, mas por uma interpretação conveniente, eles disseram, esse aí está anunciando um outro rei. Está contradizendo o que César mandou fazer e está apresentando um outro rei. Não encontrando do que acusá-lo, Jasão é liberado, mas só mediante pagamento de fiança. A justiça já não era correta desde aquele tempo, né? Não encontraram do que acusá-lo, mas aí ele só liberou se pagasse fiança. Pagou fiança, foi embora. Paulo tem que fugir dali mesmo. E depois, lá em Tessalônica, Paulo recebe notícias. Lá, Paulo escreve uma carta para Tessalônica, recebendo notícias aqui. O que Paulo está fazendo aqui o fez em 3 sábados. Alguns estudiosos dizem que talvez ele tenha passado 3 meses lá em Tessalônica. E quando Paulo escreve a carta a Filipenses, ele diz aos filipenses que quando ele estava em Tessalônica, os filipenses mandaram sustento para ele pelo menos 2 vezes. Se o sustento for mensal, né, que a gente não sabe como é que era naquela época, vamos considerar que sejam 2 meses. Como eles passaram 3 sábados, aí os estudiosos pensam que talvez ele tenha ficado lá 3 meses. De qualquer forma, 3 sábados, 15 dias ou 21 dias, 1 mês, 2 meses ou 3 meses, foi o tempo em que essa igreja nasceu. Essa igreja foi plantada nesse período de 3 meses. De 1 ano, vamos considerar que seja 1 ano. Para a gente é indiferente. Mas o fato é que essa igreja foi plantada por Paulo nesse curto período. Mas essa igreja foi plantada, diz o texto, com discussão séria sobre a palavra de Deus. Essa igreja foi plantada com exposição da palavra, diz o texto. Essa igreja foi plantada com demonstração de que Jesus era o Cristo. Foi assim que essa igreja foi plantada. E essa igreja nova, não sei como foi esse impacto, né, dessa pregação. A gente percebe que pela conversão o impacto foi grande, a ponto de gerar uma igreja resistente, de gerar uma igreja engajada, de gerar uma igreja que enfrentou lutas, que enfrentou batalhas, de gerar uma igreja que, embora tivesse logo no seu início acontecido todo aquele alvoroço, e que Jasão havia sido preso e depois libertado, mas tudo isso foi desconfortante para todo mundo. Apesar disso, essa igreja demonstrou fé genuína. E aí eu convido você para ir lá em 1 Tessalonicenses. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, diz o seguinte, no capítulo 1, no verso... Vamos ler o 2 em diante, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em vossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor
e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, de Deus a vossa eleição. Veja o versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Essa igreja nasceu dessa pregação do apóstolo Paulo. Nesse período curto, enfrentou o problema, e Paulo depois escreve para eles dizendo que coisa maravilhosa é saber que esse trabalho, que vocês, que esta igreja tem uma fé operosa, tem um amor abnegado, tem uma esperança firme, isso tudo em meio a muita tribulação. Em meio a muita tribulação. E aí Paulo diz assim que ele se recorda disso. Eu pergunto para a gente aqui, nesses anos todos de aniversário da igreja, nesses anos todos de existência da Igreja Presbiteriana Moriá, do que as pessoas se recordam de nós? Do que os líderes se recordam de nós? Do que as pessoas sabem da Igreja Presbiteriana Moriá e se recorda? Porque Paulo está dizendo, eu me recordo da vossa fé operosa. Eu me recordo do vosso amor abnegado. Eu me recordo da vossa esperança firme. Significa que uma igreja nova ou de mais idade tem que deixar um legado. Tem que deixar um legado. E eu vi uma frase do pastor Maurício no Facebook essa semana, que a igreja tem que ser curativa. Esse é o nosso legado, uma igreja que é instrumento de Deus para curar, uma igreja que é instrumento de Deus para abençoar, uma igreja que é instrumento de Deus para servir e que vai deixar um legado. E quando a igreja, se porventura um dia a igreja saísse desse lugar, como um dia essa igreja saiu da rua principal ali, quando era congregação, numa casinha ali, logo na entrada do resgate, o que os vizinhos ficaram como legado? Sentiram falta da igreja? Ou sentiram alívio pela igreja ter saído de lá? Qual é o legado? Paulo está dizendo, eu me recordo, eu oro por vocês e me recordo de que vocês tinham uma fé operosa. Seja uma igreja nova, seja uma igreja de mais idade, as marcas da maturidade de uma igreja têm que ser essas 3 marcas que Paulo coloca aqui. Primeiro, fé operosa. A operosidade da nossa fé. Uma fé ativa, não passiva. Uma fé que se manifesta visivelmente pelas ações em direção ao outro, ao próximo, no cumprimento da missão. Uma fé que leva seus membros, uma fé que leva a sua vida a ser uma vida útil para o reino de Deus. Uma vida cuja fé está voltada para o outro. O que a gente tem visto no meio evangélico brasileiro é que as pessoas estão sempre dizendo que você precisa ter fé quando diz respeito a um problema pelo qual você está passando, a uma necessidade que você está enfrentando. Mas essa fé colocada desse jeito é uma fé voltada só para si própria. E essa é a fé que Jesus apresentou para a gente? Jesus não tinha problema? Jesus não tinha necessidade? Jesus era Deus e obedeceu para benefício do outro. Paulo já era crente, já tinha tido experiência com Deus, disse que podia até morrer, mas preferia ficar na carne, ou seja, vivo, para continuar fazendo a obra. Essa fé é uma fé voltada para os seus problemas? Você encontra Paulo, depois de ser açoitado, preso, orando por si mesmo? Ele sempre ora pelo outro.
Uma fé operosa é uma fé que opera em benefício próprio, para si próprio. Essa fé cristã, essa fé bíblica, essa fé de Deus, essa fé operosa, é claro que é uma fé que nos sustenta, é claro que é uma fé que nos leva à perseverança, mas é uma fé que está voltada para o outro, que está voltada para o reino, para o engrandecimento do reino de Deus, para a instalação do reino de Deus na terra, que já foi instalado, para a expansão, para o benefício de todos aqueles que precisam ser alcançados. Sabe por que essa fé não é uma fé que é voltada para si mesmo? Porque quem nos salva não somos nós, é Jesus. Então, Jesus me salva, eu tenho fé para quê? Que ele me salvou. Eu tenho fé para ser bênção na sua vida, irmão. Eu tenho fé para cuidar de você. Eu tenho fé para trabalhar na igreja. Eu tenho fé para servir ao Senhor. Eu tenho fé que Deus me deu, que Deus colocou no meu coração para eu ser bênção nessa comunidade, nesse país tão complicado, tão confuso, nessa vida, a vida das pessoas que estão precisando de atenção, de acolhimento. Está precisando que nós saiamos da nossa poltrona e sirva. Está precisando que a gente deixe de olhar para o nosso umbigo e sirva. Porque o versículo 4 do texto que a gente leu de Tessalonicenses, Paulo afirma que reconhece nisso, em que eles têm essa fé operosa, amor abnegado, esperança firme, que reconhece nisso o quê? A eleição deles. Pronto, está eleito. São sinais da eleição, são expressões da eleição, são frutos da eleição, são marcas da eleição, estamos eleitos, Deus... Mas aí, peraí. Eu estou eleito e deveria manifestar esses pontos aqui na minha vida. Eu estou eleito e deveria manifestar essas características na minha fé. Eu estou eleito e Paulo está dizendo, eu reconheço sua eleição porque vocês têm uma fé operosa. Ah, porque vocês estão servindo na igreja. Aí deixa o Espírito Santo falar na sua cabeça, viu, irmão? Se você está servindo na igreja como deveria. O que você está comemorando esse mês? Aniversário da igreja. Assim, eu comemoro o quê? Eu simplesmente frequento ela? Eu comemoro que ela está lá inteirinha? Eu comemoro que... O que é que eu comemoro? É lógico que a gente não sabe, não tem poder para saber o que Deus fez através dessa igreja. E é bom demais que a gente não saiba, a gente não se envaidecer, porque é óbvio que através dessa igreja muita gente se encontrou com Jesus. Mas isso não nos exime da responsabilidade de analisar nossa própria vida e ver se eu tenho que comemorar hoje. Se eu não deveria fazer mais, se eu não deveria me dedicar mais, se eu não deveria auxiliar mais a família pastoral, se eu não deveria auxiliar mais os presbíteros, se eu não deveria servir mais, se eu não deveria cuidar mais dos meus irmãos, o que é que eu estou comemorando? O que é que você está comemorando? Porque Paulo fala que a primeira marca aqui, que ele se alegra, que ele se recorda, essa fé operosa, essa fé evidenciada pelos frutos. A fé sem obras é morta. As obras não nos salvam, nós sabemos disso. Mas a fé que salva é evidenciada pelas obras. E uma fé por si só não basta, porque Tiago fala que o diabo também crê. Então, nossa fé tem que exceder a crença do diabo. O diabo crê, mas não faz nada. O diabo crê e só perturba. O diabo crê e só tenta. O diabo crê e fica procurando a brecha na vida dos crentes que também somente crê. Ou que diz que crê. Sabe por quê? Essa igreja acolheu a palavra de Paulo. Essa igreja se converteu. Essa igreja se converteu, acolheu a palavra de Paulo. A exposição da palavra gerou essa conversão. A exposição, a demonstração, o arrazoar, o discutir.
Mas veja bem, essa igreja foi plantada assim. Mas todos os que ouviram a exposição, a demonstração, se converteram? E quem não se converteu lá? Os judeus, que foi quem se levantou com inveja e atacaram Paulo, Silas e os demais. Uns ouviram e se converteram, outros não. E quem não se converteu, saiu. Não tinha como argumentar, nem contra-argumentar com a palavra de Deus. Não tinha como apresentar sua proposta, ou sua contraproposta, ou sua argumentação contra o que Paulo havia falado. Não tinha como apresentar. E não foi humilde para se render. Então a inveja encontrou espaço nos judeus. Por que frisando os judeus? Porque o texto está dizendo que eram os judeus, e os judeus é quem estava lendo a Bíblia, o Velho Testamento, a Torá, é quem dizia que estava esperando Jesus. Eram eles. Mas, irmãos, quem diz que é, quem diz que está, não pode garantir e a gente não pode confiar. Então, não diga que é, não diga que está, mas seja você cristão de verdade. Você sabe por que a Bíblia proíbe a gente de fazer imagem? Por que Deus... Minha mão foi para cá. É embora. Por que Deus proíbe a gente de fazer imagem? Porque Deus criou a sua própria imagem e a colocou para andar na terra, representando o reino. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem não pode fazer imagem de nós, porque eu criei ele para ser a imagem. Querido, nós somos proibidos de fazer imagem porque é uma substituição. Alguém faz uma imagem de madeira, de pedra, de vidro, de qualquer coisa e substitui, coloca lá e tira de si a responsabilidade de ser a imagem. Você não pode fazer a imagem de Deus, você tem que ser a imagem de Deus. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora perguntamos para nós mesmos, eu para mim, você para você. Eu estou sendo a imagem e semelhança de Deus? Eu estou fazendo resplandecer a luz diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu? Eu estou sendo transformado, como Paulo fala, à imagem de Deus todos os dias? Seja você a imagem de Deus. É essa imagem que Deus quer dele por aí. É certo que a imagem foi afetada pelo pecado, mas ainda somos a imagem de Deus. E com Cristo em nossas vidas, temos maior e total possibilidade de caminhar nessa direção de ser a imagem. E somos instados a sê-lo. Somos desafiados a sê-lo, somos desafiados a representar bem essa imagem para que as pessoas vejam as obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Irmãos, nossa fé precisa ser operosa. Segundo, Paulo fala que eles tinham um amor abnegado. Nós vivemos numa sociedade, num mundo que não sabe nada sobre o amor. E ninguém sabe nada sobre o amor, porque o amor vem de Deus. Só Ele sabe o que é o amor. E é com Ele que nós temos que aprender o que é o amor. E Ele diz que nós devemos amar até os inimigos. Logo joga por terra todo o conceito de amor dessa sociedade, que o trata como um sentimento involuntário que chega e te arrebata. E que justifica qualquer uma das suas ações porque foi sem querer. Ele veio, me tomou, me arrebatou, ardeu no meu peito, cresceu. E nós
não aceitamos, não podemos aceitar, não podemos dar vazão a esse tipo de conceito e ideia, porque quem entende sobre o que é o amor é Deus. Porque Ele é o amor, porque o amor vem de Deus. E quem ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí Deus está dizendo e demonstrou, não só em palavras, que o nosso amor tem que ser abnegado. E Paulo está dizendo que essa igreja que foi plantada rapidinho, com exposição e demonstração da palavra de Deus, enfrentou lutas, enfrentou batalhas e ainda expressou, demonstrou um amor abnegado. Sabe o que é um amor abnegado? É um amor que não tem segundas intenções. É um amor que não busca seus próprios interesses. É um amor que está voltado para o outro. É o amor que se preocupa com o outro. Sabe o que é isso? Ele está dizendo que uma igreja precisa manifestar uma fé operosa, ativa, que se volta para o outro. Um amor abnegado, que se volta para o outro. Que não tem segundas intenções, que não busca seus próprios interesses. E Paulo fala isso no capítulo 13 de Coríntios. O amor não busca seus próprios interesses. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. E essas características são características de uma igreja madura. Você é a igreja. Isso aqui é um espaço. A IPB é uma instituição formada por várias igrejas físicas, né? Pessoas jurídicas, mas igreja somos nós, corpo de Cristo, que precisa manifestar um amor abnegado. Mas isso vai contra o orgulho, isso vai contra a vaidade, isso vai contra o egoísmo, isso vai contra a nossa natureza, e a gente tem que negar a nós mesmos, porque para ter esse amor que é voltado para o outro, e essa fé que é voltada para o outro, é preciso negar a nossa natureza. Está tudo amarrado, gente. Jesus deixou tudo, sabe? Negue-se a si mesmo. Por quê? Porque você precisa amar. E se você não negar a si mesmo, você não vai conseguir amar. Se você buscar seus próprios interesses, você não vai amar. Se você não tomar sua cruz e seguir a Cristo, você não vai conseguir amar. E essa igreja chega aqui hoje, aniversariando, para continuar cumprindo a sua missão de ter uma fé operosa, ativa, em benefício do outro. De viver, vivenciar, praticar um amor abnegado, desinteressado, sem segundas intenções, em benefício do outro. E assim manifestar uma esperança firme no Senhor. Paulo diz, uma esperança firme. Me recordo da sua fé operosa, do seu amor abnegado e da firmeza da vossa esperança. A nossa esperança será firme se nós caminharmos dessa forma, desse jeito, desapegando das coisas desse mundo, porque a nossa esperança é dividida entre os nossos sonhos, os nossos projetos, as coisas lícitas da nossa vida. A nossa esperança vai sendo dividida, fatiada. E eu boto um pouquinho ali, outro pouquinho acolá, estico essa para cá e sento e digo, não, eu tenho tantos projetos. Aí a minha agenda vai sendo comprometida, nem sempre eu estou disponível para a igreja, entro em contradição sem ninguém perceber que a minha fé para mim é um paradoxo, uma contradição, porque eu estou tão cheio de coisas, cheio de projetos, cheio de sonhos, e não estou percebendo que a minha felicidade está amarrada a coisas que não se sustentam por si só, que são fugazes, que são breves, que vão passar. Quando, na verdade, minha esperança deveria estar firme no Senhor. Porque se tudo aqui der errado, os meus sonhos, meus projetos, o que Cristo fez não vai dar errado. Ele garante. Cristo garante. Irmão, não vamos brincar de ser crente, não, irmão.
O mundo está pegando fogo. As coisas estão acontecendo de ponta cabeça por aí. É tempo de orar. É tempo de clamar ao Senhor por misericórdia. É tempo de pedir a Deus sua graça especial sobre nós. Essa igreja, uma igreja nova, tanto faz ser nova quanto ter mais tempo. A igreja de Tessalônica, me refiro. O importante é que essa igreja manifestou uma fé operosa, um amor abnegado e manifestou uma esperança firme. Uma esperança firme. E Paulo diz que nisso reconhece a eleição. Pela misericórdia de Deus, nós fomos eleitos. E agora? Devo viver em gratidão ao Senhor, servindo com a fé operosa, com amor abnegado e com uma esperança firme, uma confiança plena no meu Deus que vive e reinará para sempre. Senhor Deus, obrigado por sua graça misericordiosa, por sua misericórdia graciosa. Obrigado pelo seu amor, pela paciência do Senhor conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajude a renunciar ao mundo, Pai. Nos ajude a renunciar, a negar a nós mesmos, a ter domínio próprio e a viver para a tua honra e para a tua glória, tendo uma fé que serve ao próximo, um amor que busca os interesses do reino do Senhor, gerando essa firmeza de esperança que põe em ti toda a nossa confiança e que te louva, te adora em meio às lutas e tribulações. Espera em ti. Eu espero no Senhor. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né, meus irmãos? A palavra de Deus sempre trazendo vida ao nosso coração, fazendo-nos refletir na igreja que somos e que devemos ser. Louvamos a Deus pela vida do pastor Fernando, pela instrumentalidade dele, nos trazer palavra que nos faz animar na missão que deve continuar. E ele citou o texto que nós postamos no dia do aniversário da igreja. E pastor, tem a ver tudo com a sua mensagem, sabe por quê? A igreja de Tessalônica nasceu na casa de Jason. Jason significa aquele que irá curar. E há uma outra tradução que diz aquele que iria curar. Ou seja, não houve impedimento. E esta igreja que você trouxe para nós nesta manhã, para nos fazer lembrar que devemos ser essa igreja que nos resgate. É a igreja que tem que curar mesmo. Ir para curar. Então Deus não dá nó sem ponta. Aquilo que Ele vem falando ao longo do tempo, Ele vai costurando, bordando. E a mensagem de hoje é mais uma, para que o nosso coração seja bordado naquilo que Ele espera de nós como igreja. Obrigado, reverendo. Deus te abençoe, viu? Você é nosso. Eu vou tomar do lado de cá, viu? Nós sabemos por quê. Ai, ai. Vamos ficar de pé e vamos entoar o hino Firmes na Fé. 177. Toda vez, depois vocês cantam o que separaram, viu? Para o prosdúdio. Eu não botei, ó.
Toda vez que eu canto esse hino, eu me lembro de Denise. O que tem a ver esse hino com Denise? Eu comprei uma bicicleta para Débora e comprei uma bicicleta para Denise. E eu não comprei pequena, comprei a grande, feminina. E Débora aprendeu a andar e eu fui ensinar a Denise a andar. Na rua lá principal da cidade onde a gente morava, que era uma rua de asfalto. Aí eu peguei e botei do lado da... E ela, pai, me segura que eu vou cair. Eu disse, pode deixar que o pai não está segurando. E eu assim, quando ela começou a pedalar, eu soltei. Aí quando ela viu que estava sozinha, ela começou, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu. Essa é Denise. Aprendeu a andar de bicicleta cantando firme nas promessas. E eu creio que esse texto que o pastor citou, Pedro fala sobre isso, sobre essas virtudes. E a minha primeira mensagem aqui nesta igreja foi naquele texto que eu disse, a vida cristã é como andar de bicicleta. Tem que pedalar o tempo todo. Porque se parar de pedalar, cai. Vamos cantar, sendo firmes naquilo que ouvimos nesta manhã, como igreja que devemos ser. De pé nós vamos orar. Quem estava aqui no 23 de setembro de 1990? Quem estava aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então venha orar aqui, dona Sérgio, a senhora que é a menorzinha. Venha agradecer a Deus pela vida desta igreja, dos que aqui estavam naquele dia, Séries, Araceli, Noralice, Álvaro, Lídia, Rubem, quem mais?
Jairo, Roque, Marta. E hoje somos esta igreja aqui com outros tantos que chegaram depois. Vamos agradecer então, nesse instante, com a irmã Séries. Senhor Deus, nosso Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deste de estar aqui nesta manhã, ó Deus, para agradecer os teus grandes feitos nas nossas vidas, Pai. Oh, Deus. Queremos agradecer, ó Deus, porque um dia o Senhor nos trouxeste para este lugar, amém, para esta igreja, para estarmos hoje aqui, Pai, junto com nossos irmãos, te louvando e agradecendo por esta oportunidade, Pai, daquele ano que tivemos aqui em 90, ó Deus, e junto com nossos irmãos sempre estamos aqui para te louvar. Oh, Deus, obrigado. Ó Deus, o Senhor tens feito grandes coisas por nós, o Senhor tens nos abençoado aqui nesse lugar com toda sorte de bênção, e nós agradecemos pelos nossos filhos que criamos aqui. Oh, Deus. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos por tudo, Pai, muito que obrigado. O Senhor tens feito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Moab, você ensina ela a pedalar também quando crescer, cantando o hino, viu? Pastor Fernando de Petra, a bênção para nós. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Desligou aí já?